Bom dia a todos, boa tarde para quem está no Brasil nos assistindo, né? Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje nós vamos ter nossa companheira Helena fazendo nosso estudo, ela é aqui do Centro Espírita Luz Divina, nosso vizinho aqui em New Jersey, pertinho, e ela é palestrante da casa, né? Não é de fora, não. Sinta-se em casa, sinta-se acolhida aqui, que você possa ter um estudo maravilhoso. Mas antes de nós começarmos, nós vamos fazer a nossa oração inicial e também a leitura. Tá chegando ali, eu já vou pegar ela para fazer a leitura, que eu tô com saudade dela. Vem aqui, Simone, faz a nossa leitura inicial. Não esquenta não, a espiritualidade dá um passe nos olhos, você vai enxergar tudo direitinho. Por favor. Bom dia a todos. A gente vai ler... eu esqueci que tem gente aqui também. Desculpa. Bom dia a todo mundo. Do livro Pão Nosso. Por isso que é bom te pegar de surpresa, né? De Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 78. Segundo a carne. Para quem um segundo a carne, isso é de conformidade com os impulsos inferiores e a estação de luta terrestre não é mais do que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe o fantasma incessante. Cérebro esmagado pela noção negativa, encontra-se com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escultas, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto em face da apreciação que lhe é própria, aos laços afetivos são menores acidentes nos mecanismos dos desejos eventuais. A dor benfeitora é conservadora do mundo. Ele é intolerável, e disciplina constitui angustioso cárcere, e o serviço ao semelhante representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dole ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a sobrevivência do escravo. Delitoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora removedora soará sempre, e se fugir a atmosfera da imutabilidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou no exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida. Que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra, impossibilidade dentro da noite cruel? Vamos então, nós todos nesse momento, cerrar os nossos olhos, nos comunicarmos com os nossos mentores espirituais, com os mentores dessa casa espiritual, elevando os nossos pensamentos para que neste momento uma chuva de bênção recaia sobre o planeta Terra, levando a todos os cantos e recantos, onde houver um coração aflito, esperança, luz, paz
e harmonia. Que a palestra desse dia sirva para consolar os nossos corações, estreitar a nossa fé e dar-nos ânimo para a nossa caminhada. Que a luz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, em cada minuto de nossa vida, para que possamos sempre caminhar com esperança e fé. Bom dia, companheiros, irmãos em ideal espírita. Gostaríamos de expressar a nossa gratidão por estarmos aqui juntos, por mais esse momento de estudo. E nesse momento, vamos rogar ao Divino Mestre Jesus que nos ampare em sua misericórdia e nos ajude a assimilar as lições do dia. Deus nos ofereceu o mundo como escola. E como aprendizes da vida, nós temos que nos esforçar para contribuir com o Pai Celestial na transformação do nosso planeta num lugar de mais paz e de felicidade. Apesar dos avanços admiráveis, o nosso mundo ainda se angustia. Diante da violência e do desequilíbrio na sociedade. Mas a busca pela paz continua sendo um grande desafio para o homem de hoje. Observar a situação atual do mundo, por vezes, desanima. Em toda parte, nós vemos conflitos, incertezas, desonestidade, sofrimento. E logo imaginamos não encontrar consolações para as nossas dores. Mas vencer as dificuldades, ultrapassar os obstáculos, superar os nossos limites, tudo isso são lutas que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Mas tem uma coisa, isso nos ajuda a angariar experiência, a angariar maturidade. É isso que necessitamos nesse momento. E é dessa forma que progredimos. Vejam bem, e o progresso é uma lei divina. Todo aprendizado tem como objetivo a conquista da perfeição. Isso seja em qualquer área. E todo aprendizado também nos leva a chegar à felicidade. Não podemos deixar de forma alguma que o desânimo, o pessimismo, a indiferença nos impeça de constatar as imensas possibilidades, as oportunidades que nos são oferecidas a cada dia, principalmente no campo intelecto-moral. O homem no mundo, com frequência, se sente só, se sente desamparado, principalmente ante as dificuldades. E angustiados pelas dores, ele vai se imaginando, eu estou só, sem ninguém. Mas não se pode esquecer, de forma alguma,
que nós temos um Deus misericordioso, que nos ampara sempre com suas leis sábias e justas. Nós temos Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, que governa o nosso mundo com ternura e com amor. Nós temos ainda um espírito protetor, amigo de todas e todas as horas, que está sempre nos encorajando para a luta. E nós, espíritas, temos ainda a doutrina, que nos consola, que nos esclarece, e que acolhe e orienta a todos aqueles que a procuram. Isso prova que nós não estamos sós no mundo, mas o que temos que fazer é procurar ouvir, sentir, como, por exemplo, o nosso guia espiritual. Ele, com certeza, está ali, pertinho de nós, sempre. Sempre que deixamos, ele está ali, pertinho de nós, nos amparando, nos orientando, nos mostrando o caminho a seguir. E como falei antes, o que temos que fazer é procurar senti-lo, procurar ouvi-lo. Mesmo que as afeições terrenas se afastem de nós, o nosso guia espiritual está sempre presente, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. A reencarnação é o caminho para facultar a regeneração do ser humano e a reparação das faltas cometidas por ele através dos tempos. Mas é através das muitas experiências que obtemos na vida que vamos nos livrando da couraça dos nossos equívocos, da nossa ignorância, que impedem que os nossos espíritos brilhem, que eles mostrem a sua luz. O espírito é um ser real, que existe antes do berço e sobrevive ao túmulo. Através das experiências reencarnatórias, o espírito mantém sua individualidade, adquirindo conhecimentos, aptidões morais, muitas vezes não. Essas aptidões morais são inatas porque nascemos com ela. Quando Deus nos criou, ele nos criou preparados para receber essas aptidões. E a partir do momento que nós vamos nos desenvolvendo e aprendendo, claro que vamos desenvolvendo também essas aptidões. Não? E nós temos isso desde que fomos criados por Deus. O corpo físico é o instrumento pelo qual o espírito regressa a essa oficina de trabalho valiosa que é a Terra. Isso para, como dissemos ontem, para o nosso aperfeiçoamento. E assim nós vamos dando continuidade à nossa evolução. É pelas vivências corporais que o ser espiritual vai crescendo em conquistas cada vez maiores, sem jamais retroceder em sua marcha evolutiva. Os sofrimentos de sabores que passamos aqui resultam da nossa decisão de retardar o nosso avanço. Isso por egoísmo, por rebeldia, apesar das lições de amor e de perdão ensinadas pelo nosso Mestre Jesus. Todos fomos criados para a felicidade. Todos nós, cedo ou tarde, chegaremos ao nosso destino. Libertando-se do bruto que ainda predomina nele,
o homem cai. Cai, mas levanta-se e reinicia o trabalho interrompido, se submetendo na escola terrena a sacrifícios muitas vezes penosos, mas que constituem terapia e disciplina reeducativas. Infelizmente, ainda vivemos num mundo onde o brilho de uma pessoa incomoda, incita inveja. Nós estamos falando aqui daquele brilho interior, aquele que vem de dentro e que a pessoa exterioriza, não trazendo assim paz e alegria ao seu redor. Conta uma lenda que uma vez uma serpente começou a perseguir um vagalume. E sempre atrás dele, um dia, 2 dias, e ela continuava a sua perseguição. Chegou um ponto que o vagalume estava cansado e ele, de repente, se aproxima da serpente, já muito, muito mesmo cansado, e pergunta: eu posso te fazer uma pergunta? E a serpente então diz: eu não costumo abrir esse precedente para ninguém, mas como eu vou te devorar mesmo, vá lá, pergunte. E o vagalume: eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a serpente: não. Eu te fiz algum mal? E a serpente responde novamente: não. E por que é que você quer acabar comigo? Aí a serpente então diz: porque não suporto ver você brilhar. Lembremos que o vagalume é pequenino, parece frágil, mas o seu brilho alcança distâncias. É verdade que ainda vivemos num mundo de egoístas, com muitas pessoas, ou, digamos, muitas serpentes querendo apagar o brilho de outros. Mas vejam que o melhor soro antiofídico ainda é o amor. O nosso querido Chico Xavier já dizia: toda vez que você se sentir só, vai ajudar alguém, há tanta gente lá fora precisando, faça isso. Ajudar o nosso irmão em humanidade a brilhar também é praticar o amor que Jesus nos ensinou. O discípulo de Jesus, aquele que busca a luz, pede ao Pai sabedoria. Sabedoria a fim de aprender a semear o amor junto com o Mestre. Dentro da criação, nos cabe o papel de colaborar com o nosso Criador. Para que a sociedade da qual fazemos parte se aperfeiçoe. Vejam que o amor ao próximo está no resumo das leis divinas ensinadas pelo nosso Mestre Jesus. E nós podemos sim praticar esse amor. E devemos fazer isso sempre. E para praticar esse amor, o importante é que nós precisamos do nosso semelhante. Nós não podemos praticar os sentimentos nobres, não, sem o nosso semelhante perto de nós. Nós precisamos dele, ou seja, um do outro. Devemos ser solidários para com o nosso semelhante. Quem pode e sabe mais deve ajudar e esclarecer o outro. Durante os milhões de anos transcorridos aqui na Terra, a criatura humana vem crescendo
em entendimento das inúmeras leis cósmicas que regem a vida e propicia conquistas intelecto-morais que nos levam a despertar para a realidade espiritual. As sombras da ignorância, meus amigos, já está começando a se diluir, apesar dos desmandos existentes ainda no nosso mundo, da violência que ainda insiste, de que predomina ainda aqui. Mas já é visível as revoluções decorrentes dessa fase de transição pela qual nossa orbe passa. O processo evolutivo dá-se sempre por meios de desafios, de dificuldades. Isso por conta de nós mesmos, do nosso comportamento no passado. Por isso, torna-se inadiável o retorno às fontes evangélicas, às origens do cristianismo primitivo, do movimento doutrinário, para que possamos voltar à simplicidade e ao serviço eminentemente cristão. Nós vivemos ainda num mundo onde existe pressa para tudo. Estamos sempre correndo e sem tempo para fazer nada, e também não nos sobra tempo, muitas vezes, para ajudar um coração aflito, ou mesmo oferecer uma palavra de conforto, um gesto de carinho, quem sabe. Essa história que vamos trazer aqui nos mostra que, quando queremos, encontramos tempo para ajudar o nosso semelhante. Uma enfermeira viu um jovem entrando numa sala no hospital, onde ela cuidava de um homem já bastante idoso e gravemente enfermo. Quando ela vê o jovem, ela se debruça sobre o doente e sussurra no ouvido dele: o seu filho está aqui. O homem abre os olhos e os fecha novamente. O rapaz, então, se aproxima do leito, pega uma cadeira, senta-se ao lado daquele enfermo e segura a mão dele e começa a sussurrar palavras de conforto a ele. E isso perdura por toda a noite. Mas, ao amanhecer, a morte leva o corpo cansado do enfermo em questão. Logo começam a entrar no quarto para desligar as máquinas, retirar as agulhas do corpo do homem. A enfermeira que estava na noite anterior se aproxima, vê o rapaz ali, o mesmo rapaz com quem ela tinha não visto na noite anterior, e começa a dizer palavras de conforto para ele. Mas logo ela é interrompida, porque o rapaz pergunta a ela quem era esse homem. E ela, muito surpreendida, diz: eu pensei que fosse seu filho. Aí ele diz: não, é a primeira vez que eu o vejo. Eu não o conhecia. E ela então diz: mas por que é que você então se passou pelo filho dele? Porque eu julguei que você fosse o filho que ele estava esperando. Aí o rapaz responde: acontece que quando eu entrei aqui, que eu o vi, eu senti que ele necessitava do filho. Então, por essa razão, me dirigi. Já que no estado dele ele não poderia saber se era eu ou outra pessoa o seu filho, eu resolvi ficar.
e fazer companhia, porque eu senti que ele estava precisando de mim nessa noite. Meus amigos, quantos de nós somos capazes para um gesto desse? Há muitos enfermos solitários necessitando de um gesto de carinho, de uma companhia, nem que seja por poucos minutos. Tem gente que vive queixando-se, que começam uma conversação já falando dos problemas que tem, das dificuldades, das dores que sentem no corpo. Então, procuram as pessoas mais para desabafar, os seus problemas, as vicissitudes que leva na vida. O queixoso sempre pensa que o atingido é só ele, que tudo de ruim só acontece com ele, não? Enfim, se acha vítima de tudo e de todos. Conta-se que uma senhora chega numa casa espírita e imediatamente foi atendida para o diálogo fraterno. Um senhor, então, muito sereno, atencioso, não vai ter com ela. E ela começa, claro, a desaguar todos os seus problemas, mas diz, o que mais me levou a chegar até aqui é que um anel de brilhantes que meu marido me deu há 20 anos atrás, por ocasião do meu aniversário, e um pouco antes dele morrer, eu perdi. Eu perdi esse anel, já procurei em toda a casa, não consigo encontrá-lo. Isso está me deixando muito infeliz, porque esse anel era a única recordação que eu tinha da felicidade que tive com o meu marido. Mas eu vim até aqui para perguntar se o Centro Espírita poderia me ajudar a encontrar esse anel. E o homem, com muita tranquilidade, depois de ouvi-la, fala para ela que o Centro Espírita não se prestava a esse tipo de serviço, mas que ela deveria confiar em Deus. Quem sabe ela não encontraria depois, em algum canto da casa, o anel que ela tanto venerava, digamos assim. Mas que ela continuasse orando, pedindo a Deus, momentos melhores, e falou também com ela sobre a beleza da vida, e que ela procurasse sempre conversar, quem sabe com o marido, orar por ele, e lembrasse sempre dos momentos assim felizes que ela passou por ele que já estava do outro lado da vida. A mulher ainda ficou um pouco no centro, não assistiu à reunião. Depois disso, ela vai procurar o homem que a ajudou. E chegando até ele, ela começa a agradecer, e diz para ele que depois da conversa que teve com ele, se sentiu muito melhor. E só nesse momento é que ela percebe que o homem que atendeu, com tanto carinho, com tanta atenção, não possuía os 2 braços. Meus amigos, o Centro Espírita é a escola da alma. É aqui, nesse ambiente, nessa casa, onde compreendemos o significado da existência, o porquê das vicissitudes que temos que enfrentar na nossa jornada terrena. A finalidade maior do Centro Espírita é educar o ser humano, no sentido mais profundo do termo,
para que ele possa enxergar-se como espírito imortal, viajante do tempo, herdeiro de suas ações e construtor do seu amanhã. A casa espírita que educa o ser, ilumina a consciência, fortalece a vontade, para que ele possa assim combater as suas imperfeições, para que ele possa lutar contra o egoísmo, contra o orgulho. O verdadeiro centro espírita assume o papel de condutor de almas, ensinando aquele que procura a luz, o caminho do autoconhecimento e da transformação moral. O homem conquistou as alturas, mas ainda não a distância que o separa dos outros, principalmente daqueles que vivem próximos a ele. O Espiritismo é a resposta de Deus à nossa sede de verdade. Verdade é essa que nos aproxima do Evangelho de Jesus e que nos leva com segurança a um mundo de mais paz. Um mundo maior nos informa que nós espíritas somos os semeadores do amanhã, os trabalhadores do mundo melhor que se avizinha. Nos diz o Espírito Amália Domingos Soler que nós espíritas somos aqueles que antes fomos convocados para participar do banquete da Boa Nova. E, no entanto, adulteramos a verdade. A oportunidade de iluminação nos foi concedida antes, mas não soubemos aproveitá-la. Agora, com o Espiritismo, temos que trabalhar para uma religião de libertação humana, que tenha como causa Deus, como meio o Cristo e como caminho a caridade. Somos, sim, creiam, os trabalhadores da última hora. Nós temos o compromisso de evitar esforços para a construção de um mundo de paz. Aquele reino de Deus de que tanto Jesus nos falou. Deus nos concede diariamente a oportunidade para trabalhar por esse mundo melhor. Lembremos que somos herdeiros do Pai, herdeiros de sua glória celestial. Mas, para alcançar a felicidade plena, nós temos que nos educar convenientemente para tomar posse nessa herança divina. O fato de estarmos ainda nos fluidos da carne é uma oportunidade de sublimação para o nosso espírito. Portanto, procuremos aproveitar o tempo que ainda temos aqui. Viver no mundo é estar em contato com o desejo de possuir coisas, riquezas. Interessante que desde pequenos nós já somos treinados para desejar prazeres, para desejar bens. Mas o que fazer para escapar do verdadeiro fascínio que as coisas materiais exercem sobre nós? A solução: manter o equilíbrio.
Trabalhar, sim, mas sem nos tornar escravos. Acumular o suficiente para o sustento do corpo, sim, mas sem ceder à ganância. Desejar as coisas boas, sim, devemos, mas sem exageros. E a fórmula para mantermos esse equilíbrio é bastante simples. Basta lembrar que um dia partiremos e vamos deixar tudo aqui. Vamos deixar roupas, bens, dinheiro, imóveis, tudo vai ficar. Nada disso segue conosco para o mundo espiritual. Tudo vai ficar na terra. O Cristo nos propôs viver no mundo sem ser do mundo. Ou seja, nós podemos usufruir de tudo que aí está, mas não nos deixar ser possuídos pelas coisas. A mensagem cristã é um chamado para o desprendimento das coisas e dos valores humanos. Mas é preciso compreender que estamos falando em desprendimento, mas não do desprendimento no sentido de desprezo, não isso, mas com o significado de dar a tudo o seu justo valor. As conquistas terrenas são transitórias, mudam de mãos. E o problema é que nós investimos muito no corpo, o corpo que vai ficar preso à terra. E ocupamos-nos muito pouco com o nosso espírito. Não estamos sempre querendo coisas materiais, essas coisas que vamos deixar na terra quando partimos para o outro lado da vida. Mas o espírito já sabemos que continua vivo no além-túmulo. Tudo ligado ao material é frágil. Tudo ligado ao material é frágil. Beleza, poder, influência, fama, fortuna, tudo isso, como dissemos antes, muda de mãos, troca de mãos. As coisas da terra são importantes, sim, como meio de progresso, mas não são o fim objetivado com a reencarnação. Temos que investir, sim, no nosso espírito, que continuará muito além, não no plano espiritual, de onde todos viemos. Conta-se que um menino de nome Taylor nasceu infectado com o vírus da AIDS, transmitido pela sua mãe. Desde o início da vida de Taylor, que ele vivia dependendo de remédios para sobreviver. Aos 5 anos, ele teve que sofrer uma cirurgia para colocar um catete numa veia do seu tórax, para que a medicação, dessa forma, fosse ali inserida na sua corrente sanguínea. O catete se conectava com a bomba que o menino carregava numa mochila nas costas. Algumas vezes ele também necessitava de oxigênio para poder respirar. Mas o interessante é que nada disso impedia que Taylor brincasse, corresse, que tivesse uma vida normal como as outras crianças. E todos os admiravam por isso. Mas, infelizmente, chegou o dia que o dínamo que era o Taylor não estava por ir embora. Ele foi hospitalizado juntamente com a mãe, e a mãe procurou conversar com ele nesse momento e explicar para ele que logo, logo ele partiria para o céu e que depois ela também partiria e iria encontrá-lo lá.
Depois disso, dessa conversa com a mãe, o Taylor pede para falar com o médico que o tratava. E ele disse então para o médico: eu posso te pedir uma coisa? E o médico disse: claro que sim. O que é que você deseja? Quando eu morrer, porque eu sei que isso vai acontecer logo, eu quero que você me vista com uma roupa vermelha. O médico, muito surpreendido, aí pergunta: uma roupa vermelha? Mas não entendo por quê. Não, porque minha mãe me falou que eu vou partir vou para o céu, em seguida ela vai. Mas eu gostaria de estar com a roupa vermelha porque eu sei que quando eu chegar lá, eu vou estar correndo, eu vou estar brincando. E assim vai ficar mais fácil para quando minha mãe chegar e me encontrar. A roupa vermelha vai ajudar. Aí o médico disse: tá bem, tá. E dias depois dessa conversa, Taylor partiu para o mundo espiritual. Mas isso é interessante porque nos leva a ver que essa criança não só tinha certeza de que sobreviveria à morte, mas até já está fazendo planos do que iria fazer quando chegasse do outro lado. Vejam a importância de ensinarmos aos nossos filhos sobre o ser imortal que eles são. De conversar com eles sobre a morte, que é só uma passagem para o outro lado da vida, para a nossa pátria espiritual. E eu queria aproveitar nesse momento, abrindo um pequeno parêntese aqui, para realmente enaltecer o trabalho da evangelização nesse sentido. Porque as crianças, claro, que estão reencarnando agora, já estão muito mais preparadas, para obter esses ensinamentos de que nós que vemos de gerações anteriores. E realmente é um trabalho nobre, o trabalho daquele que evangeliza uma criança. É um trabalho nobre e é árduo, não deve ser fácil, eu sei que não é fácil. Você pegar uma criança de 4 anos, de 5 anos e jogar para ele o espiritismo. Mas vejam bem, com a minha pouca experiência, não como evangelizadora, que eu não sou evangelizadora, mas a experiência que eu tenho em casa, uma experiência própria que eu gostaria de dividir com vocês, mostra que realmente as crianças de hoje estão muito mais preparadas que nós, não para aceitar a reencarnação, não para aceitar a morte com compreensão. O meu neto, de 8 anos de idade, meses atrás, isso aconteceu há meses atrás, a mãe foi buscar ele na escola e trouxe um amiguinho com ele para brincar, durante a tarde, na casa, claro, do meu neto. E eles vinham atrás, eles sentados atrás, minha filha dirigindo o carro, e eles vinham conversando. O amigo do meu neto, então, diz para ele: eu estou tão triste, a minha casa está que é uma tristeza só. Aí o meu neto pergunta: mas por quê? Não, porque o meu tio morreu. O meu pai está muito triste, a minha mãe também está muito triste, isso aconteceu. Aí meu neto vira-se para ele e diz: mas você está preocupado com isso? Não se preocupe. Não se preocupe porque ele não morreu, ele só foi para o outro lado da vida. Ele vai ter que passar um tempo lá. Depois de um tempo, ele vai ficar bem pequenininho, vai entrar na barriga da mãe e volta para cá com a gente de novo. Precisa de um tempo, viu? Ele explicou, precisa de um tempo, não é logo, não. Agora, vocês vejam, nós participamos de estudo, lemos, estudamos, e às vezes temos dificuldade de explicar para o outro o que é uma reencarnação, como é o processo da morte. E uma criança de 8 anos de idade, com as palavrinhas dele,
simplesmente disse tudo. E o mais interessante que eu gostaria de dizer também, que um pouco antes disso, há 2 anos atrás, ele tinha só 6 anos de idade. O avô paterno dele partiu para o mundo espiritual. 2 meses depois desse acontecimento, o irmão do meu genro veio aqui para New Jersey. Na época, meu genro morava em New Jersey, agora eles estão em Upstate, New York. Veio para cá porque queria ir no cemitério e ver o que é que iam fazer lá na sepultura. Acho que iriam melhorar, fazer alguma coisa. E chama meu genro, vamos ao cemitério. E meu genro chama os outros 2 filhos e eles se negaram. Disse, não, no cemitério nós não vamos. E o Everett, que é esse que agora tem 8 anos de idade, disse, eu vou com você. E foi. E chegando lá no cemitério, enquanto o pai e o tio conversavam, ele fala para ele, acho que estavam imaginando o que queriam fazer daqui para frente com aquilo ali, eu imagino, eu não estava lá. Aí o Everett vai e fala para o tio, o meu avô não está mais aí, ele chamava o avô de Dedé. Dedé não está mais aí. Dedé está lá no céu, lá em cima. Ele não fala céu, ele fala lá em cima. Dedé está lá em cima. E ele está se preparando também. Depois ele volta para ter conosco. E meu genro, como já conhece, meu genro não é espírita, minha filha não é espírita, ela admira, mas não frequenta casa espírita, mas deixa as crianças participar da evangelização. Só que agora eles mudaram, então eles não estão fazendo parte mais da evangelização. Mas guardou isso com ele. Então, vocês viram. E o irmão do meu genro, quando viu ele falar assim, olhou para ele e disse, mas que filosofia, hein? Vocês imaginam uma criança ensinando. E isso, com certeza, deve estar acontecendo com muita criança aí sendo evangelizada. Por isso, meus amigos, eu sempre aplaudo o trabalho dos nossos evangelizadores. Que trabalho lindo que vocês estão fazendo. Vocês estão de parabéns. Acredito que deve ter algum de vocês, acho que é a Ana Lu. Muito obrigado. Zilma também. Zilma, muito obrigado, porque é um trabalho realmente Rose nobre. Parabéns a todos vocês. Mas, voltando desse grande parêntese que fizemos agora, mas achamos importante exatamente para mostrar um pouco do trabalho de evangelização. O Espírito Bezerra de Menezes nos convida a construir a humanidade nova, procurando irradiar a influência e as inspirações do Divino Mestre, Jesus, pela emoção, pela ideia, pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, na certeza de que, fora do Cristo, não há solução. O mundo não é bom e nem é mau, mas sim o resultado do que têm feito os homens. Esse é o nosso mundo, o resultado do que nós estamos fazendo dele. A beleza e maldade em toda parte, de acordo com a capacidade e o estado interior de quem observa as manifestações. A Terra é uma escola, onde se desenvolve o progresso espiritual das criaturas e a ascensão moral, cultural e espiritual. É isso que estamos fazendo aqui. Mas constitui um desafio, ao alcance de todos nós. Sobre isso, Emmanuel nos ensina que a existência terrestre pode ser comparada a uma laboriosa viagem. O corpo humano, nos diz ele, é a embarcação. O pensamento é força e a língua é o leme. Nós encarnamos para progredir e ajudar na melhoria de vida de nosso planeta, claro. É na luta de cada dia que o espírito se melhora. No plano espiritual, antes da
encarnação, o espírito se prepara para o renascimento. Lembra o que falou a criança, meu netinho? Quando ele, lá em cima, a gente fica um tempo lá, se preparando para depois reencarnar. Até isso ele pegou, vejam só, como eles estão muito à frente de todos nós, não? Então, lá no plano espiritual, o espírito estuda a si próprio, suas tendências, seu passado, e com o auxílio de dedicados mestres, traça o plano de suas tarefas que pretende desenvolver aqui na Terra. Dedica-se assim ao estudo das virtudes, esforça-se para manter em seu íntimo, claro, que disposições ou as disposições mais favoráveis. E renasce. É assim que acontece, nós renascemos cheios de expectativas, com muitas promessas, muitas delas não cumprimos, mas é aqui na escola terrena que nós vamos colocar em prática as resoluções que tomamos lá em cima e efetivar os estudos que fizemos no mundo espiritual. E claro que vamos responder pelo que fazemos ou que vamos fazer da oportunidade que estamos recebendo agora. A espiritualidade superior ensina que o homem no mundo assume a responsabilidade não só pelo mal que faz, mas também pelo bem que deixou de fazer. Já que todos os recursos que recebemos para atuar aqui no nosso globo terrestre são empréstimos da divindade. Então, temos que dar conta do que estamos fazendo desses recursos. Nós temos família, Deus nos oferece uma família, nos oferece bens materiais, nos oferece cultura, amigos e até o ambiente onde vivemos. Tudo isso são empréstimos da divindade. Tudo procede de Deus. O espírito tem só de si mesmo suas conquistas intelectuais e morais. Isso aí sim são nossos. Assim, temos que procurar aproveitar a oportunidade recebida para progredir e também ajudarmos no progresso do nosso mundo. Nesse mundo, todos passamos por crises, seja crises afetivas, familiar e até problemas de saúde. Todos passamos por angústias, o que é natural no mundo de provas e expiações. Isso mostra, meus amigos, que nós estamos no mesmo barco, no barco da vida. Por essa razão, não temos o direito de julgar ninguém. Temos que usar de compreensão e indulgência para com o nosso semelhante. Um médico entrou no hospital com muita pressa, depois de ter sido chamado. Era uma cirurgia de emergência. E quando ele vai se dirigindo para o centro cirúrgico, o pai do menino, do garoto que ele deveria operar, se aproxima dele e diz: "Ah, você demorou muito a chegar. Onde é que você estava?" E o médico, então, se desculpa, dizendo: "Eu não estava no hospital. Eu fui chamado e vim o mais depressa que pude." E o pai continua: "Você sabe que meu filho está muito mal? Ah, eu acho que foi irresponsabilidade sua não ter chegado antes." E, bem, ele estava muito nervoso e começa a discutir. O médico, então, fala para ele: "Me desculpe, ore pelo seu filho, que eu vou procurar fazer o meu trabalho." E entra no centro cirúrgico. 2 horas depois, o médico sai e o pai, claro, procura ele: "Como é que está meu filho?" E ele diz: "Graças a Deus, o seu filho está bem, a cirurgia foi um sucesso." E em seguida, até logo, e sai correndo. E o pai do menino ainda fica, claro, chateado, mas como é? Esse médico parece que é muito arrogante, nem conversou comigo direito, já foi embora. E
a enfermeira que estava próxima e viu tudo isso, aí diz para ele: o médico que salvou a vida do seu filho perdeu o filho dele num acidente de avião. Ele estava no velório do filho quando recebeu o chamado para vir ao hospital. E agora que ele salvou a vida do seu filho, ele saiu correndo para enterrar o dele. Por isso que nós não temos o direito de julgar ninguém. Não podemos olhar o argueiro no olho do outro sem ver primeiro a trave que existe no nosso. Nós temos que aproveitar o tempo no campo terrestre para burilar nosso espírito. Nos afirma os mensageiros celestiais que quem semeia a luz no solo de si mesmo espera feliz a colheita pela paz espiritual. É necessário que sigamos o nosso curso, o curso do nosso serviço, servindo sempre, aproveitando a oportunidade de trabalho. Nós estamos, nesse momento, sendo chamados para aplicar a moral espírita. O mundo atribulado e violento de hoje agoniza. E desses escombros surgirá a luz da esperança de um mundo mais feliz. Os desafios ainda são muito perturbadores, mas as tarefas de grande porte já estão sendo passadas para os espíritas cristãos, para nós, meus amigos. Mesmo que saiamos do corpo, continuaremos no além-túmulo, ampliando assim os horizontes felizes da humanidade. Chegou a hora de nos despojar do egoísmo, dos interesses pessoais. É hora de trabalhar. É tempo de crescermos nos valores que Jesus nos ensinou. Precisamos avançar nos compromissos que assumimos, compromissos esses de trabalhar por um mundo melhor, um mundo de mais paz, um mundo de mais felicidade. Procuremos nos unir no ideal espírita, para servir pela nossa melhoria espiritual e pela melhoria do nosso mundo. Meus amigos, muitas de nossas provas, não esqueçamos, foram escolhas nossas. As desditas são provas reais do que praticamos outrora contra nós mesmos e contra o nosso semelhante. Devemos aceitá-la com entendimento, com resignação e procurar agradecer a Deus por nos estar dando essa oportunidade, os meios de remissão do mal que fizemos passado. Bendita dor que nos fere o presente para sanear o futuro. Rendemos graças ao nosso Pai Criador, que em sua bondade infinita nos concede essa faculdade de reparação e não nos condena na primeira falta. Se nos encontramos no ponto de desistir da luta, busquemos com Jesus força. Ele com certeza nos dará. Busquemos essa força através da oração. Procuremos nos conectar mais com o nosso Mestre. Sejamos bons uns para com os outros. Procuremos servir ao próximo e trabalhar pelo bem do nosso planeta. Esse, sem dúvida nenhuma, é o caminho para reparar as nossas faltas e chegar à felicidade. A felicidade que é destino de todos nós. Muito obrigada pela atenção e que Deus nos ampare sempre, nos mostrando sempre o caminho a seguir. Obrigada.
Obrigado, Helena. Obrigado pelas palavras, pelo estudo. Deixa eu arrumar a câmera aqui agora. Pronto. A tecnologia às vezes funciona, às vezes não. Tá bom aí a imagem? Muito obrigado, então. Alguém tem algum comentário sobre o estudo de hoje? Não? Eu não falo pergunta, né? Pergunta já é mais complicado, né? Comentário é melhor, né? Palestra maravilhosa. Agradecemos muito a Helena pelo esclarecimento, novos a respeito da Pontos importantes, né? pontos importantes. Muito importantes. Principalmente sobre evangelização e como nós devemos nos comportar também perante os outros, né? Com o nosso julgamento, com... Às vezes nós imaginamos como é a pessoa, né? Não procuramos conhecê-la, só imaginamos e tentamos ver o que está errado na vida dela, o que está certo. O que está certo, a gente tenta melhorar. O que está errado, a gente tenta consertar nos outros. Mas na gente, às vezes, a gente esquece de nós, né? Uma vez eu escutei uma coisa interessante e eu parei para pensar. Eu vou até colocar isso, né? Uma pessoa estava falando, poxa vida, eu não sou feliz porque meu pai bebe, né? Porque meu irmão faz isso, porque aquilo, e reclamando da vida. Eu falei assim, mas poxa vida, né? Quer dizer que se você consertar a vida de todo mundo, você vai ser feliz, será? Né? Então, nós vamos transferir a responsabilidade para os outros, né? Quer dizer, se a Lucy for feliz, eu vou ser feliz. Que Né? nossa felicidade não depende de ninguém. Com certeza. Mas aí eu tenho que fazer a Lucy, por exemplo, desculpa, Lucy, de usar você, eu tenho que fazer a Lucy consertar a mazela dela, né? Eu tenho que consertar a mazela da Lucy, né? Para mim ser feliz. Eu tenho que falar, ó, Lucy, deixa de ser fofoqueira, deixa de falar mal da vida dos outros, pelo amor de Deus, senão eu nunca vou ser feliz. Então, quer dizer, isso é uma arrogância que nós temos, né? De querer que o outro melhore para nós sermos felizes. E nós sabemos, estudando o Espiritismo, que não é bem assim, né? Não é assim que a caminhada vai. Então, muito interessante. Obrigado pelo estudo. Recados, vamos ver se eu esqueço, se eu lembro de tudo. Temos participação da audiência online aqui, pessoal. Então, manda ver, Ana Lu. Você quer vir aqui comigo? Quer dividir aqui comigo? Não, só... Eu posso ler daqui? Por favor. Cibele, nossa querida Cibele está falando que... Cibele! Beijo grande, Cibele! Está muito feliz por ter Helena aqui conosco hoje. O nosso querido Giovano de Itabuna, na Bahia, né, ele comenta que a evangelização infanto-juvenil enche os nossos corações de alegria e esperança de que é possível contribuir na construção do mundo de regeneração colaborando com Jesus. E aí ele fala, obrigada pela excelente reflexão, Helena. É isso. Que bom. E você, Nando, tem algum comentário? Só agradecer por essa palestra que enriquece os nossos corações, né, e nos chama a responsabilidade da nossa jornada aqui na Terra, responsabilidade que todos nós temos conosco e com o mundo em que vivemos. E a sua que você assumiu também, por ser evangelizadora aqui do centro, né? Você, a Silma, a Rose. Javen está aqui com a gente. O Javen vai fazer a nossa oração final em forma de música hoje. Olha que beleza, maravilha. Obrigado, Javen. Nós temos o almoço lá fora, ok? O almoço aí, eu acho que tá bom, espero que esteja bom, pelo menos. Então, são todos convidados para almoçar com a gente lá. Se quiser levar para casa também, nós temos tudo lá, né, Simone? Tá tudo certinho já. E eu convido todos vocês para conhecer os estudos que a casa oferece, só ir no nosso website. Ana Lu, nosso website, Ana Lu, por favor. www.loveandlightnj.org. Beleza. Então, estão todos convidados. Nós temos estudos segunda, quinta, sábado, domingo. E também, no dia que não tem estudo, manda uma mensagem que a gente faz um. Né? A gente vai, conversa, se precisar de qualquer coisa da gente aqui, por favor, nos avise, entre em contato. Vai ser um prazer conversar com vocês. Então, vamos para a nossa parte final, que são os passos. Vocês que estão em casa, também se conectem com os seus mentores, põe o seu copinho de água aí, dá aquela relaxada, mentaliza Jesus
que eu tenho certeza que os nossos irmãos espirituais sempre estão do nosso lado, nos ajudando. Então, nós possamos ser felizes nesse momento, receber as bênçãos, as luzes. Que Jesus nos abençoe. Jeven, vem para cá, por favor, faz a nossa oração final em música. Pode ser. Você quer fazer aqui ou quer? Ok. Quer sentar? Every morning you cover up your black eye. Yes, and now he makes you sit with the bad guy. No, God will take every tone and turn it into sunshine. And if you feel like you're drowning in the sadness, cause the way that you're living is so bad. 9 to 5 every night multiplies 10 times. So tell me why broken people make themselves go crazy, getting so lost in the blessings of the day. You gotta put trust in sequels, though they make you crazy. You will see God will show you great escape. All the mamas, yeah, you are the greatest. Single fathers, yeah, you're made of magic. Every little thing you do will multiply by 2. You know the struggle you're facing is a challenge. Behind every gate there is a palace. If you believe in His grace, will multiply by 8. So tell me why broken people make themselves go crazy, getting so lost in the blessings of the day. You gotta put trust in sequels, though they make you crazy. You will see God will show you great escape. So tell me why broken people make themselves go crazy, getting so lost in the blessings of the day. You gotta put trust in sequels, though they make you crazy. You will see God will show you great escape.